AVCB. Bom, para começar, às vezes, né, a gente recebe uma solicitação, eu quero tirar meu AVC, eu quero tirar meu ABCD. É assim, sai cada sigla que a gente fica até assustado, né? Assim, não, olha, é AVCB. Até novos colaboradores nossos, esses dias eu passei uma vergonha. Contratei uma gerente de relacionamento e ela, né, são muitas siglas, NR, 57 PRA, PCMSO, o Auto de Vistoria, CNCD, ABS, Certificado de Manutenção, são muitas siglas. E aí ela mandou, o ABS. Ela, mesma coisa, ela se colocou no lugar de cliente. Eu fui corrigir o cliente, lógico, né? Mas realmente essas siglas confundem, porque são muitas. Bom, então, o que é o AVCB? O AVCB é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Toda empresa, todo CNPJ, todo comércio e todo condomínio ele tem que ter. Né? Qual é a finalidade? A finalidade desse auto é regularizar as edificações quanto às condições de segurança contra incêndio. O decreto atual que atende a essa norma é o 5689 de 2011. Felizmente ou infelizmente, né, esse decreto está sendo atualizado agora, para 2017, provavelmente ainda sai. Era para sair em janeiro, desse ano, foi postergado. Então, assim, ele vai juntar, né, provavelmente com essa nova lei KISS, né, e vai ficar mais difícil, com certeza. Se a gente, toda vez que se atualiza um decreto, a gente tem que trabalhar bastante para atualizar também os processos. Se a gente for comparar a norma de para-raios, que tinha 40 e poucas páginas, foram para 300 e tralalá, em uma única atualização, a gente demorou 3 meses para, né, tentar, com muito bom senso, trazer a norma para a realidade do condomínio. Tá? Porque se a gente fosse, né, de cabo a rabo, o condomínio ia falir. A gente não consegue implantar tudo. Bom, como eu falei, o decreto é o 5689 de 2011, né, e a gente trabalha muito com esse regulamento de segurança contra incêndio, que é a última edição, que foi agora em 2015, que é o Código Estadual de Proteção contra Incêndios e Emergências. Então, todo o processo ele é baseado nesse código de normas. Bom, esse decreto ele estabelece que toda edificação, como eu falei anteriormente, ele deve solicitar, ele precisa renovar o AVCB. Bom, procedimentos. Nossa, o pessoal acha que, né, a gente, 13 anos de experiência, tem gente que já nem quer fazer porque sabe que não vai conseguir tirar. Todo prédio pode tirar. Toda edificação consegue ter seu AVCB. É que tem edificações que são mais fáceis e outras que são mais morosas, exigem obras, né? Mas toda edificação consegue sim tirar o seu AVCB. Tá? O Corpo de Bombeiros, ele entrou com uma tecnologia muito forte e está bem preparado para atender a demanda. Bom, para a obtenção do AVCB, a gente tem que iniciar com um projeto. Toda edificação acima de 750 metros quadrados, ele precisa ter um projeto contra incêndio. Tá? Então, tá bom, é simples, então vamos contratar o projeto. Então, mas para eu fazer o projeto, nós precisamos das plantas da prefeitura. E todo mundo tem aqui, bem organizadinho, né? Todas as plantas aprovadas na prefeitura, né? É uma parte difícil. Tá? Quando que eu preciso fazer o projeto? Tá? Área superior a 750 metros, tá? E superior a 3 pavimentos.
O Corpo de Bombeiros, ele incinera todo o processo que está muito tempo parado. Tá? Então, se você tem um AVCB de 1980, 1950, 1950 acho difícil, né? Mas assim, é bem provável que você não tenha mais nada na edificação, porque eles realmente incineram. Já peguei casos de 10 anos incinerados, então você tem que refazer o processo do começo novamente. Tá? Porque é muito processo, né? Então eles, até que eles não conseguem, que eu acho que o futuro deles é colocar tudo web, que eu acho que vai ficar um pouco mais seguro, mas por enquanto eles ainda incineram. Tá? E também quando tem mudança de layout. Era comércio, aí virou consultório, escritórios, então também tem mudança de layout. Desculpa, não entendi. A renovação? Condomínios residenciais a cada 3 anos, e 5 anos, e condomínios comerciais até 3 anos, dependendo aí do grau de risco. Tá? E empresas, a partir de 1 ano, e tem o provisório, que é quando é construído, que são 6 meses. 6 meses, né? Oi? 5 anos. 5 anos depende muito da altura da edificação. Se ultrapassar os 60 metros, ele cai para 3 anos de validade. E horizontal, precisa também? Horizontal, sim, vai depender muito da área comum. Se a área comum ultrapassar os 750, se a área comum ultrapassar os 750 metros quadrados, em edificações horizontais, aí sim vai necessitar do AVCB também. Tá? Caso contrário, não. Vai justificar a casa, por exemplo, que é particular? Não, é só da área comum. Tá? Essa pergunta mesmo. Cara, essa pergunta Quem tiver dúvidas, é isso mesmo. Vamos, né, perguntar, participar. Eu acho que fica um bate-papo. Todo mundo aqui, acho que a gente tem muito conhecimento a agregar. Bom, projeto de segurança, como eu falei. Por muitas vezes, o cliente ele tem o AVCB anterior, aí a gente vai dar entrada aqui. Para você refazer a renovação, a gente precisa do anexo B, que é a capa do projeto aprovado. Então a gente vai fazer buscas, porque geralmente o condomínio não tem esse projeto, né? Nem a administradora, e infelizmente nem o condomínio. Então a gente faz buscas no Corpo de Bombeiros, né? A gente entra com uma FAT, que é um formulário de atendimento técnico, a gente faz essas buscas, não localiza. Então aí que vem, a gente precisa fazer o projeto de segurança. O que acontece? Muitas vezes o condomínio não tem também as plantas aprovadas. Aí o processo para um pouquinho, porque a prefeitura, ela até se assustou, fez uma cara feia agora. Realmente, a prefeitura, a gente faz cara feia também, é muito difícil. E aí a gente tem que fazer essas vistas na prefeitura. Tá? Então, 30 dias úteis. Aí o processo para. E tem casos que a gente também não consegue localizar na prefeitura. Tá? Então a gente busca uma segunda opção em cartório. Tá? A terceira opção, quando não acha nem no cartório, a gente tem que fazer o redesenho arquitetônico. Tá? Então, e eu preciso do ABITSE para comprovar o ano da edificação. Ou alvará. Né? Bom, a gente sempre sugere, né, para os condomínios, toda a documentação deve ser guardada. A gente fala, tem que ter uma caixa preta. Então, separa. Segurança e medicina do trabalho, seguros, documentos, tem que ter. A inteligência, nós todo mundo temos coração verde, então a gente distribui para os clientes uma caixa verde, para eles guardarem os seus processos. Bom, o projeto de segurança contra incêndio, né? Ele tem que ser elaborado, né, com o mínimo de alterações possíveis. Por quê? Porque a gente trabalha muito em cima de anistias, né, dependendo do ano de construção da sua edificação. Então, isto é um fator muito importante para que não gere tantas obras para condomínios mais antigos. Tá? O projeto, né, como ele funciona? A gente tem um protocolo da inteligência a seguir. Primeiro, a partir do momento que nós estamos com a planta da prefeitura em mãos, o meu projetista, ele faz o redesenho,
faz a vistoria na edificação, né, para comprovar se aquela planta é condizente com a situação atual, porque geralmente transforma, muda a guarita de lugar, faz um quartinho de bagunça no estacionamento, sempre tem alguma surpresinha que a gente precisa ratificar. Voltando dessa vistoria, nosso arquiteto, ele coloca os equipamentos contra incêndio e manda para o síndico assinar. Né? O síndico assina, logicamente ele vai, né? Tem casos que a gente vai, faz uma reunião, explica quais são as mudanças que eles precisam fazer, o que ele vai precisar instalar, a gente conversa, mostra os decretos que usamos, e aí vai para o corpo de bombeiro para aprovação. Tá? Então o bombeiro aprova, é necessário pagar uma taxa, essa taxa chama FEPOM, que é o Fundo Especial da Polícia Militar. Tá? E como eu disse, né, eu sempre ratifico muito isso, que é muito importante, você manter esse AVCB, esse projeto, bem guardado. Você vai usar ele sempre. Todas as vezes que você for renovar, você vai usá-lo. Bom, uma vez o projeto aprovado, dá início ao processo de AVCB em si. Né? A gente fala renovação ou obtenção, que é assim que você, né, conclui o projeto. Hoje, como eu falei, o Corpo de Bombeiros ele tem uma tecnologia fantástica e funciona, lógico, de vez em quando dá um pauzinho, mas comparado à prefeitura, tá, é um show, é um espetáculo. Então, para a gente iniciar o processo do AVCB, como eu disse, é necessário a cópia desse projeto que foi aprovado, tá? A cópia do último AVCB, caso o condomínio tenha, se é a primeira obtenção, logicamente que é desnecessário, porque não existe, e o anexo B, tá? E você também precisa hoje, há uma semana atrás, você não consegue fazer mais uma vistoria sem protocolar as RTs antes. Então, está mais difícil, porque antigamente a gente protocolava sem o condomínio estar regularizado. Hoje em dia você tem que achar um engenheiro corajoso para dar RT sem a obra estar feita. A gente não consegue fazer isso. Tá? Então isso é um procedimento básico e que o processo para se não ocorre justamente isso aí. A inteligência, como muitas outras empresas, ela faz uma vistoria prévia, né? Para saber como a sua edificação está. Então, pegamos o projeto aprovado, vamos até a sua edificação e falamos, olha, o projeto está assim, o condomínio não está. Então, aí a gente envia um relatório, tá? E aí vocês vão ter que fazer as obras. Hoje vocês não podem mais nem solicitar vistoria sem as obras estarem executadas ou você ter uma RT, tá? Para você fazer essa solicitação. Você tem que pegar um engenheiro, né, contratar, né, um engenheiro, para que ele possa ir até a sua edificação e atestar os seus equipamentos. Tá? E assim, o correto é ele com o projeto aprovado. É que tem muita empresa que não vai nem no condomínio, então é isso que eu falei, vai ter que achar um corajoso para dar uma RT. Se você conseguir uma RT e você, por exemplo, o bombeiro foi, se ele encontrar irregularidades, ele vai comunicá-lo. Né? Então, a partir do momento, você tem 1 ano para se regularizar, sem pagar uma nova taxa. Tá? Porque uma vistoria, nós vamos falar de FEPOM daqui um pouquinho, ele dá direito a 2 visitas oficiais do Corpo de Bombeiro. Oficial. No caso do Corpo de Bombeiro, foi no meu prédio, fez uma vistoria, identificou o que está faltando. Depois que eu cumpri tudo o que está faltando, eu consigo tirar uma AVCB? Sim, tá? Ele foi, te comunicou, aí tem lá, tem que trocar sinalização, continuidade dos corrimões, o extintor está vencido. Você foi lá e regularizou esses 3 itens, você liga, olha, pode solicitar o retorno do bombeiro. O bombeiro vai lá, né, e vai te atestar. Pode ocorrer que nessa segunda vistoria ele aponte outras coisas, tá?
Porque ele vai fazer uma nova vistoria. Se você der muita sorte, ele vai lá, só vai olhar aqueles itens, né? Mas se ele acordou de mau humor, ele vai vistoriar o prédio de novo e pode comunicá-lo novamente. Tá E bom? depois disso, né, ele me dá esse. Sim, tá? Após a vistoria aprovada, né, a gente retira no Corpo de Bombeiros o seu AVCB oficial. Oi, amor. Eles entram nas unidades também ou não? Só é área comum? Prédios residenciais, área comum. Aí quando é comercial, né, tem sprinklers, detectores de fumaça, aí eles entram. Pode ser que eles entrem em todas, pode ser que eles escolham, né, o sortudo. Lady Murphy, né, aquele que ele entrar, ele vai comunicar. Vai ter mudança de layout, isso sempre acontece. Porque no prédio, áreas que seriam terraço, condóminos fecharam há anos atrás e fizeram quartos, escritórios, quartinhos. Quer dizer, não tem problema. Eles não vão fazer essa verificação. Não. Então pode fazer alteração de fachada, né, Cleiton? Eu sei, mas agora depois. Né? Se o bombeiro pegar alguma coisa e ele sentir que está desconformidade, ele vai pedir o atestado de fachada. Aí vai ter que se virar, ele vai ter que desfazer. Como eu falei, o FEPOM, né, que é são fundos especiais de despesa da Polícia Militar. Né? Para você, são duas taxas para analisar esse projeto, né? Então ele tem lá essa taxa que vai até 750 metros, 96 e 27, no caso é só da vistoria, tá? E acima é 0,0925 por metro quadrado. Então, tudo depende da área construída, né? E essa taxa ela aumenta anualmente. Todo janeiro. Todo mês de janeiro. Todo mês de janeiro ela se atualiza. E para a vistoria oficial, só um complemento, na análise do projeto, você pode ser comunicado várias vezes, correto, Cleiton? Exatamente. Que não vai ter a cobrança de uma nova taxa. Qual que é o prazo? 2 anos a partir do primeiro comunica. 2 anos. Você tem 2 anos, então você pode ser comunicado 10 vezes. Espero que não seja, espero que vocês tenham sorte. Mas acontece. O Corpo de Bombeiros também ele tem algumas análises que ele te falava. Você fala, tá ali dentro do processo, tá ali, ele não está vendo. Né? Às vezes analisa na correria. Quanto à vistoria oficial, como eu disse, dá direito a 2 visitas. Tá? A gente vai falar mais lá na frente o quanto é importante, né, o zelador e a pessoa responsável por acompanhar o bombeiro oficial. Porque se o bombeiro for, o zelador está terminando de almoçar, ele vai embora. Você perdeu uma vistoria. Isso é bastante importante, mas eu vou falar mais detalhado lá na frente. Quais são os atestados obrigatórios? Né? Bom, você precisa da brigada de incêndio, tá? Vocês precisam, hoje, para solicitar a vistoria oficial, anexar a RT dos equipamentos de segurança contra incêndio, ou seja, tem que estar tudo em ordem. O extintor tem que estar funcionando, as mangueiras, né? Alarme de incêndio, tá? Elétrica e PDA. PDA é para raios, né? Após o acidente da Boate Kiss, né, nós tivemos aí essa nova solicitação que passou a ser obrigatória, que é o CIMAR, né? Que é o atestado aí de controle de materiais de acabamento e revestimento. Esse exemplo de Londres aí é bem, como se diz, pertinente a esse atestado. Inclusive, a fachada ela entra nesse atestado também, tá? Se você tiver fachada soltando revestimento, tudo, não vai ser liberado esse atestado. Instalações de gás, o atestado do grupo motogerador, quando é o caso, né? Pressurização de escada, também quando o condomínio tiver. E ainda tem alguns outros casos específicos que o bombeiro também pede. Por exemplo, alteração de fachada, selagem de shafts. Tem condomínio que, os maiores, que alguns têm caldeiras, então ele também pede o atestado das caldeiras, tá?
Então, vira e mexe, parece uma surpresinha aí, um condomínio um pouco mais diferenciado. A lei complementar. Essa lei saiu, aí todo mundo ficou assim super, né? Nossa, agora como que eu vou fazer? O bombeiro continua quase na mesma, Brasil, né? Mas assim, hoje o bombeiro ele tem um pouco mais de poder e após esse novo decreto, ele vai poder ele mesmo aplicar a multa. Hoje ele tem que repassar ainda para a prefeitura, tá? Mas, pelo que nós sabemos, esse novo decreto agora de 2017, ele já vai ter esse poder, plenos poderes para ele mesmo aplicar essa multa. Bom, como funciona? Geralmente, hoje ele vai por denúncia. E sabe o que é o mais engraçado? Sabe quem denuncia? Morador, ex-síndico, conselheiro, olha, zelador, aparece de tudo. Aí o cliente liga pra gente, eu tive uma denúncia, eu acho que eu acho que... Então, assim, é muito engraçado. Mas, gente, o pessoal denuncia bastante. É muito incrível. Acho que vocês precisam... Acho que todo síndico ele tem que ser um intermediador de conflitos em primeiro lugar, né? Fazer psicologia, porque, olha, não é fácil. Então, assim, o que acontece? Ele vai lá e vai encontrar uma irregularidade. Então, ele vai aplicar uma multa, ele vai passar para a prefeitura aplicar uma multa. Primeiro, ele deixa uma comunicação escrita, olha, mesma coisa que um comunique, você tem que arrumar isso, isso, isso. Só que nesse caso, ele volta, né? Nesse caso, o prazo não é de 1 ano, é de 30 dias que você tem que se adequar. Isso. Se você não se adequou, aí sim vai para a multa. O prédio pode ser até interditado. Nunca chegou, pelo menos no meu conhecimento, 13 anos trabalhando, nunca chegou. Prefeitura sim, prefeitura interdita. Quando passa para lá, quando é ABS, certificado de manutenção, o pessoal tem que ficar esperto, porque a prefeitura não... Isso funciona. Os processos internos não funcionam, mas a multa, ela vem rápido, é incrível. Como eu falei, né, é 180 dias que está aqui. Né? E aí eles aplicam de 10 a 10 mil unidades fiscais, que é o FESC. E a licença do ABCB também pode ser cassada. Tá? E se for risco iminente, aí eles interditam mesmo. Tá? Bom, aqui a gente tem um videozinho rápido, tá? Para vocês entenderem como funciona um incêndio. E aí após a gente vai entrar para o segundo passo da palestra, que é a vistoria oficial. Né? O que precisa, o que o bombeiro olha, tá? Essa parte é a parte documental. Ficou alguma dúvida? Não, então pode passar, por gentileza. Opa, só um minuto. Em valor, em reais, quanto está isso? O máximo? Ficou de 10 a 10 mil. Hoje em dia? Isso varia com 10 unidades. De 10 a 10 mil vai variar em uns 30 mil reais a multa do condomínio. Tá? É um valor muito caro. E esse valor também é atualizado anualmente pela prefeitura. Quando não acerta, você pode repetir para mim quanto que é o custo? Da multa? É. A multa varia de 30 a 40 mil reais, dependendo muito do grau de risco que a edificação está. Isso pode ser, se tiver reincidência, o valor é dobrado. Mas ele pode ir lá no meu prédio e pedir o atestado, se não tiver, ele vai voltar? Não, ele vai pedir para ser apresentado. Aí, caso contrário, ele vai comunicar para que isso seja apresentado, aí sim, vai indo, chegar no ponto que ele vai chegar a montar. Sim, tá. Exatamente. Tem prazo, tudo para ser atendido. Eu acho que é assim, se o prédio não tem uma Você não tem, denúncia, nunca fiz. ele chegou lá e fizeram o papel, não tem. Não, ele vai dar um prazo para você se adequar. Ele vai dar a multa por escrita e prazo para ser situação. Tem que acontecer. Sim, Porque se você não tem, sim. Mas se ele detectar risco iminente, aí é o processo. aí pode já ter interesse. Sim, sim. Aí vai para a prefeitura mesmo. Aí ele passa para a prefeitura. A gente vai conseguir? Nos prédios novos, quando é obrigatório, tem que ter junto com a pizza, né? A ABCB. Ou não? Sim, sim. Os prédios que as consultoras entregam. Eu tenho até medo quando eu pego o prédio novo. Mas você tem que
o ABCB. Temos. O A consultora entrega. Da construtora. Isso. Na verdade, esse ABCD ele é provisório, né? De edificação desocupada. Ele tem validade de 1 ano só. Aí é apresentado na prefeitura quando saiu a BITS. Mas aí tem uma vistoria também pelo governo. Sim, é uma vistoria mais superficial. Tem que ser mais rigorosa. Não, o prédio está vazio, geralmente. É provisório esse ABCD. Não tem nem brigada de incêndio formado. Então, assim, por isso que ele tem um prazo de 1 ano ou 6 meses. 1 ano. 1 ano. Vamos lá, ao vídeo. Vejam como é rápido a propagação do fogo. Árvore de Natal, tomem cuidado. Em 30 segundos, olha como está. Segura norte-americana, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, 17 de dezembro de 1961. 503 mortes. A lona era feita de algodão revestido de parafina, material altamente inflamável. O incêndio foi criminoso. E a entrada estava trancada com grade e todos foram em direção a essa saída. Seu Andraus. Edifício Andrada, São Paulo, Brasil, 24 de fevereiro de 1972. 16 mortes e 330 feridos. A sobrecarga no sistema elétrico iniciou-se no incêndio no segundo andar. Possuía escada de emergência, mas como o incêndio começou no segundo andar, não era possível utilizá-la. Possuía terraço onde as pessoas foram conseguiram ser resgatadas de helicóptero. Edifício Joelma, São Paulo, Brasil, 1º de fevereiro de 1974. Muitos daqui vivenciaram esse incêndio. 151 mortes, 300 feridos. O curto-circuito no ar-condicionado no 12º andar iniciou o incêndio. Espalhando rapidamente para os outros pavimentos. Não possuía terraço nem escadas de incêndio. Neste instante, os bombeiros iniciam o resgate de algumas vítimas, porém, até onde a escada matina
é complicado. O fogo, ele se propaga rapidamente. Então, o ideal é evitá-lo mesmo. Vamos lá para a segunda parte, onde a gente entra na vistoria oficial, né, da corporação. Né? A gente sempre fala que o zelador, ele é o cuidador do condomínio, né? O zelador, o síndico. Então, o ideal, nós recomendamos que seja o zelador que vá acompanhar. Né? Então, assim, os funcionários que irão, né? Olha, como funciona? A partir do momento que você paga o FERPOM da vistoria oficial, o bombeiro ele pode ir no outro dia. Você pagou dia 10, dia 11, ele já pode ir na sua edificação. Então, lá na inteligência, quando nós mandamos o boleto, nós já temos um e-mail, pouco extenso, poucas pessoas, infelizmente, leem. Aí o que acontece? Vira e mexe, não tinha ninguém habilitado para acompanhar a vistoria. Ou seja, o zelador saiu, foi no banco, foi fazer alguma coisa, deixou o porteiro foi recém-contratado. Não sabe ligar os equipamentos, não sabe onde fica todos os equipamentos. Então, o bombeiro ele comunica, não tinha ninguém habilitado para acompanhar a vistoria oficial. O bombeiro não espera, dificilmente 2 minutos. Chegou, não está, ele volta e ele comunica. O pessoal acha, o bombeiro veio aqui e falou que volta daqui a pouco. Não volta. Tá? Então, a partir do momento que o bombeiro foi, ele vai comunicar. Tá? E não tiver ninguém. Então, a partir do momento, então, o primeiro dia útil, ele tem até 30 dias para fazer essa vistoria oficial. O corpo de bombeiros está rápido. Em uma semana ele vai. Lógico que assim, aquele que você precisa que ele vai rápido, ele demora 30 dias. É óbvio, sabe? Porque a gente, com esse incidente de Londres, todo grave incêndio, né, a demanda aumenta. E a pressa aumenta. Então, assim, eu tive um caso recente da empresa Gol, que estava interditando o centro de logística dele porque não tinha o VCB. O prédio não tinha VCB. Nossa, só que para esse prédio tirar o VCB, ele vai ter que entrar com o Eletropaulo, porque a parte elétrica dele está assim, arcaica, antiga. Então, infelizmente, para você ter o VCB, você precisa do atestado de elétrica. Ele precisa atestar. A gente vai estar me olhando com uma cara de assustada. A gente vai entrar em cada item agora, especificar tecnicamente. Né? A primeira parte foi processos, agora vem a parte técnica, né? Que é onde o meu arquiteto me ajuda. Bom, a gente sempre fala que uma vez por mês, né, tem que checar, né, os estados dos extintores, fazer os devidos testes. Olha, eu faço bastante vistoria. E assim, o zelador geralmente faz, um ou outro que não faz esses testes. Tá? Aí às vezes a gente chega, tá tudo errado, não dá nem para testar. Tá? A gente já sabe que o prédio tem que se regularizar. Né? Mas, principalmente essa parte de mangueiras, né? Infelizmente existe crianças, adolescentes, pessoas que roubam, fazem o vandalismo nessas caixas de hidrantes. Então, tem que ser inspecionado semanalmente, né? Para saber se não tiraram nada do lugar. Só não pode, gente, é incrível, mas é lacrar. Não pode colocar cadeado. E você sabe que a gente já vai em vistoria que tem cadeado. Então, como que o bombeiro vai usar? Onde está a chave? Em caso de incêndio, né? vai morrer todo mundo. Então, não pode. O extintor, né, ele tem que estar pressurizado, ele tem que sempre estar ali no verdinho. Yes, verdinho. E não deve haver nada prendendo os extintores, nem cadeado nas portinholas. As rotas de fuga, elas têm que ter passagem livre. Tá? Elas têm que ter a sua utilização imediata. Os equipamentos de incêndio, a utilização deve ser imediata. Por exemplo, ultimamente, por causa do atestado de CIMAR, até aqueles quadros, né, a gente vai nos halls e tem, né, o aparador, vasinho de flor, né, tem alguns quadros passam, alguns quadros que são muito grandes, porque existe, o pessoal quer enfeitar, né? Não pode. O bombeiro comunica. Hoje, a tecnologia, que já vi em alguns prédios, colocaram o digital
hall, né? O controle digital para entrada no prédio. Não na portaria, mas no hall do próprio Sim. prédio. Isso é viável? É possível? Interfere, Cleiton, na parte de projeto? Depende onde é localizado a rota de fuga da edificação. Se a saída for pelo hall, esse sistema de travamento das portas vai ter que ser interligado a uma central de alarme. Caso não possua central de alarme no condomínio, deverá ser instalada. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa no condomínio, algum acidente, o pessoal não vai conseguir sair do prédio, entendeu? Por quê? Porque vai ser desligada a chave geral. A chave geral desligando, tudo para. Né? Mas certamente, o hall é a rota de fuga. Lá existe a porta para sair. Depende muito do condomínio, né? Porque a legislação fala que a rota de fuga é um ponto para fora da edificação, uma área descoberta. Então, ou seja, às vezes você tem uma outra área maior, mais ampla, externa, que você pode considerar como rota de fuga, desconsiderando o hall. Então, depende muito de cada projeto. Você tem a entrada social e a entrada de serviço. Exatamente. As duas podem ser rota de fuga ou uma só? Só uma. Uma vai ser considerada a principal, provavelmente a de serviço. Mas se tiver uma saída lá externa, legal, por exemplo, aquilo também pode ser considerado. Pode sim. O mínimo que você tem que ter é uma. Tá. Então, eu fiz. Exatamente. Quando tem um condomínio, a sair cruza, depois de travamento. Então, só não pode se estiver fechado. Depende muito da análise do projeto, por quê? Porque a saída de serviço do hall não dá acesso à saída da edificação no térreo, lá na portaria e tudo. Né? Às vezes você tem grade nas laterais que impede as pessoas ultrapassarem. Por isso é considerado um hall social. Então, na questão dele, deve ser instalado uma central de alarme interligado nessa central digital, onde se o alarme ativar, essa central ela desativa a porta e a passagem fica aberta, entendeu? Ela não fica travada. Só que geralmente isso aí é para entrada, para saída normalmente é livre. Mas o Quase intertravamento, sempre é livre. mas o intertravamento, se uma estiver aberta, a outra animada. Exatamente. Mas aí existe uma peça que você Eletroímã. que daí você aperta ali, em caso de emergência, aperta ali. Você Também. aperta as duas portas Sim. de trás. Exatamente. Só que eu tenho isso, mas eu não tenho o sistema de alarme. Eu só tenho ali, do lado da porta, tem um aparelho. Esse sisteminha também pode ser utilizado também. Você coloca um botão de emergência, aperta o pano, o eletroímã desativa e a porta abre. Isso tem que estar em projeto? Não, essa questão não. Tá? Essa questão não precisa ser colocada no projeto. Mas você precisa ter alarme. Não, nessa questão não. Nessa situação não precisa de alarme, porque você tem um botãozinho de emergência lá. Que vai desativar esse eletroímã e deixar a passagem Quem aberta. faz esse trabalho, eles não colocam esse aparelho. Você que tem que correr atrás, pedir e exigir que eles coloquem. Porque eles vão, colocam. Eu fiz, depois eu não dormia à noite. Eu falei, meu Deus, e se eu der um incêndio? Como é que vão sair? Eu tenho um sistema embaixo que desliga, né? Fechado, a chave. E a chave fica possível. E se eu simplesmente tiver? Pois é. Enquanto eu corri atrás, daí descobri que existe esse aparelho. Parabéns. Na verdade, é bom porque é obrigatório eles colocarem. Né? No caso da gente, Nem porque sabe que existe. esse aparelho ele é ligado na energia. Né? Se a energia faltar, a porta vai ficar travada. Então é obrigatório você ter esse acionador de emergência ao lado, num ponto onde todo mundo consegue Com bateria, né? verificar, né? Para poder. Ou senão essa central tem uma fonte autônoma independente, ou seja, colocar uma bateria ou um no-break que funcione. Tá? O próximo passo é a sinalização, né? O Corpo de Bombeiros recentemente ele mudou, então fotoluminescente, né? Já temos alguns 2, 3 anos que foi obrigatório. Agora a questão do CNPJ, então muitos condomínios reclamam bastante na nossa vistoria oficial que nós apontamos as placas que, né, obviamente as fotoluminescentes e também as fotoluminescentes que não têm o CNPJ, porque hoje o bombeiro ele exige que seja fotoluminescente que obtenha que tenha o CNPJ do fabricante. Tá? Então, assim, eu tenho pegado alguns bombeiros bonzinhos que têm comunicado para o próximo AVCB. Então, assim, ele, dependendo, né, se só não tiver o CNPJ, a fotoluminescente ele comunica. O CNPJ é vídeo incêndio, não, né?
Não, é porque assim, na segurança, na fotoluminescência, no fator fotoluminescência que também tem que ter. Né? Então, assim, antigamente os fabricantes faziam de qualquer jeito e diziam que era fotoluminescente. A partir do momento que ele coloca o CNPJ, né, e os fatores, o corpo de bombeiros, e até em caso de alguma falha, ele pode ser penalizado. E aí ele comunica. Tá na IT. Qual que é a IT, Cleiton? 09, se não me engano, é a 11. É de saída de emergência. Então, isso está na IT. Então, o que acontece? Os mais bonzinhos, eles comunicam com o próximo AVCB, ou seja, em 5 anos você tem que estar com a sinalização adequada. Espero que não saia uma nova lei, né? Porque aí você se adequa a essa, chega uma outra e assim que funciona. Corrimão. O corrimão, ele deve ser contínuo, né? A passagem, ele pode ser tubular, ele também pode ser achatado, ele só deve ser contínuo. Ele pode ser de um lado só, depende do comprimento. Qual que é, Cleiton? A largura da escada, se a largura. Até 90 centímetros, o corrimão deve ser instalado só de um lado. De 90 a 1,20, ambos os lados. E acima de 1,20 você tem que ter um intermediário. A cada 1,20 você tem que ter um intermediário no meio, tá? No caso do corrimão aí, os edifícios mais antigos, todos têm que ser... Sim, todos. Sim. Alguns bombeiros, dependendo do corrimão, ele também coloca no Comunique-se, que é um item exigido na próxima renovação. Aí você tem lá os seus 5 anos para se adequar. Mas tem que ter. Tem que ter. É obrigatório. Daqui 5 anos. Perfeito. A única diferença é que nessa vistoria de bombeiro, você vai ter que preencher um termo de compromisso, que daqui 5 anos o corrimão terá sido adequado. Tem que ter uma coisa específica? Não. Pode ser da cor do ambiente. Pode ser de... Eu tenho dúvida de... Tem duas cores, um tá amarelo e outro tá assim. Pode ser de aço inox, né? Aqueles prédios mais chiques, né? Aço inox, fica mais bonito. Bom, olha, o alarme de incêndio, né? Óbvio que tem que ter. O alarme de incêndio pode ser atendido também pela central de interfones. Tá? O Cleiton vai falar em qual que é a... Existe uma diferença entre as duas, né? Você tem a central de interfone, quando você tem portaria 24 horas na edificação, ou quando você não tem essa portaria 24 horas, você utiliza a central de alarme. Mas tem uma regra também que o bombeiro exige. Edificações acima de 30 metros, é obrigatório você instalar a central de alarme, mesmo que você tenha um porteiro lá 24 horas. Tá? Em caso de portarias virtuais, que é a que está sendo instalada em mercado, vai ter que ser obrigatório instalar a central de alarme, tá? Porque a portaria virtual ela não substitui o alarme de incêndio. Então, nesse caso, é obrigatório instalar o alarme. E edificações abaixo de 30 metros, se você tiver portaria 24 horas, você pode considerar a central de interfone. Por quê? Porque lá na central vai ter um botãozinho de emergência que é interligado em todos os interfones de todos os apartamentos. Então, ou seja, aconteceu alguma coisa, o porteiro vai lá perto e todos os interfones ele dá um bip. Mais ou menos um minuto é 5 minutos que ele fica apitando. Bip, 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 bip. E o bombeiro considera isso como um alarme de incêndio. Iluminação de emergência. Só voltando um pouquinho, isso é de residencial. Em comerciais, edificações comerciais, é obrigatório ter central de alarme. Tá? Todos os casos. Bom, a iluminação de emergência a gente tem por bloco autônomo, né, tem por central e também pelo gerador. Né? Lembrando aí que quando a iluminação de emergência é atendida através do gerador, as exigências do gerador são mais intensificadas. Lembrando que vou muito. Gerador é uma solução. As mangueiras hidrantes, nós temos até a forma correta, né, para você guardar, né, a mangueira, que tem que ser aduchada. Essa aqui está errada, nessa onde está dentro da caixa, e a outra ali é a forma correta, que você pega nas pontas e o bombeiro, né, joga e vai desenrolar. Isso é rápido. Então o bombeiro também, ele comunica, nunca peguei comunicado assim, mas é uma exigência. Toda vez que vocês forem fazer o teste das mangueiras, já pede para a empresa trazer ela duchada corretamente. Né? Esse teste é uma vez por ano? Anualmente tem que ser realizado.
Eles fazem, as empresas fazem. Pode. Só tem que ver se veio correto, né? Muitas Aduchada vezes corretamente. Eles enrolam de qualquer jeito só para entregar. A gente tem. No slide anterior, ali, você colocou fazer mensalmente. Estava escrito mensalmente. Não. Quando a gente fala mensalmente, é uma vistoria feita pelo zelador, né? Para ver se uma criança não mexeu, um condomínio não mexeu, se não roubaram as chaves tortas, que são roubadas, né? Se não está tendo vazamento, porque assim, as mangueiras elas não podem estar conectadas. Aí vai lá uma criança maldosa, um adolescente, vai lá, conecta na rede, porque não pode estar conectada, elas têm que estar desconectadas, porque se conectada, pingar alguma coisa, a mangueira vai apodrecer. Se estiver faltando um equipamento que seja de segurança dentro da caixa de hidrante, É o bombeiro comunica. Tá? Chave store, bico, se as mangueiras não estão com validade, qual o tipo correto. Então, Qual o tipo correto do bico também, né? Pegamos várias edificações que o pessoal rouba pensando que é cobre, latão, mas é latão, não tem valor, né? O pessoal rouba e leva embora. Aí quando só vai se perceber no dia da vistoria. Então, bico correto também, que é a agulheta. Exatamente. Tem esse problema Edifícios também. residenciais pode ser utilizado bicos agulhetas, que é aquele jato sólido antigo. Né? Ele parece um bico de papagaio. Já nos demais usos, é obrigatório ter esguincho regulável, né? Que é aquele que você vai abrindo e o orifício ele aumenta ou diminui. Tá? Então é obrigatório ter. Se no projeto, a empresa que for elaborar o projeto, colocar residencial esguincho regulável, vocês pedem para alterar, porque o bombeiro ele comunica, tá? Já pegamos casos que a edificação tem que trocar todos os tipos de bicos, porque no projeto estava indicado uma coisa e fisicamente estava instalado outra. As portas corta-fogo, né? Tem que estar fechando adequadamente, sem calço. Imagina se a gente não tem esse tipo de problema, né? Os condôminos odeiam que ficam aquelas portas batendo, vão lá e colocam um calço embaixo. Igual ali, a gente vai chegar. Acho que é o próximo slide. Então, se você pegar ali, tem o calço ali. Então, as portas corta-fogo, elas devem estar sempre fechadas, né? Nunca obstruída. A intenção dessa imagem foi para mostrar a abertura da porta e que ela não possa ficar aberta através de uma cunha. Né? Mas também tem outra questão, a sinalização. Está sem sinalização. Está sem sinalização na porta, indicando a abertura, porta corta-fogo. Em relação às mangueiras, ela tem tamanho padrão. Ou isso é de acordo com o projeto do bombeiro ou não? O tipo dela é um padrão. Né? Você tem tipo 1 e tipo 2, vai depender da edificação. O comprimento vai depender muito do ângulo da edificação e da distância que você tem da unidade autônoma, ou seja, do ponto mais distante. Um exemplo aqui, o hidrante está aqui e eu quero alcançar aquele ponto mais distante. Então, ou seja, eu não vou usar uma mangueira de 30 metros, que é a mangueira máxima ao ser usada. Eu vou usar uma de 15 ou 20, só para atender esse local, entendeu? No caso de edificações anteriores a 1983, só no pavimento térreo você pode ter uma mangueira de 45 metros, ou seja, você usa uma mangueira de 30 mais uma outra de 15 para alcançar os 45 metros. Eu estou vendo nessa foto aí, o corrimão é tubular. Isso de antigos, né? 30 anos atrás, 20 anos atrás, você consegue se ver laminado, na lâmina, né? Achatado. Ele é regular. Pode ser também. Ele é aceito pelo bombeiro, porém você não pode ter locais de cisalhamento, né? Ou seja, você passar a mão e se cortar, tá? Então as pontas, as bordas, têm que ser arredondadas, né? Arredondadas, exatamente. Tá? Outra questão Perdão? Folheado. Exatamente. Outra questão em edificações que tem central de alarme e os condôminos, né, ou o síndico, quer deixar as portas abertas, existe um sistema chamado eletroímã, né, que vocês colocam caixa na parede e um guarda-porta. Então, ou seja, ao invés de manter a cunha, vocês encaixam em uma eletroímã. Caso ocorra alguma coisa, o alarme aciona, o eletroímã desativa e as portas fecham automaticamente. Tá? Tem que estar funcionando, senão o bombeiro ele faz esse teste. Tá? Então ele vai lá, desativa e aí ele volta e vê se todas as portas fecharam adequadamente. Aí ele já manda 2 coelhos numa caixa da pessoa para ver se as portas estão funcionando, se já está sinalizada, faz a festa. Ninguém tem esse problema aqui, né?
as lixeiras? Todo mundo leva o lixinho lá embaixo, ninguém tem lixeira no hall dos elevadores, né? Nas escadarias. Isso é um problema, tá? É um problema para o bombeiro e um problema para vocês. Tá? Você imagina um prédio pegando fogo. Vocês viram que a propagação do fogo ela é muito rápida. Então, assim, nós temos idosos, nós temos cadeirantes. Você não pode usar o elevador. Então, assim, imagina, desce lixeira, desce criança, desce condômino. É um rolo só. Então, assim, eu acho extremamente cabível o bombeiro comunicar. Então, assim, gente, faça uma campanha. Quando vocês forem renovar o AVCB, coloque isso, né, no conselho, coloque isso em pauta e elimine isso. Gente, eu moro em casa, eu levo meu lixo na rua. Será que, né, o condomínio não pode descer com o seu lixo? Não é possível, né? Acho que pode. Ou então você tem um colaborador que passa retirando. Então, não é difícil e é um item muito importante. Na minha visão, um dos mais importantes, né, que cabe a rota de fuga. Você que é síndico, o pessoal faz muita obra, faz reforma e edificação, anticâmera, cheia de entulho de obra, tudo. Acontece alguma coisa, nunca a pessoa vai passar por lá. Questão, só um minutinho, tá? Outra questão o síndico fala para mim, o zelador fala, não, a gente tira quando o bombeiro vir realizar a vistoria. Ele pode aprovar naquele momento, mas ele pode retornar um dia ou 3 dias depois só para verificar se realmente a lixeira não está no local. Ou seja, ele aprovou a vistoria, mas vai comunicar a vistoria no ano seguinte. Tá? Então, em todos os andares, as portas devem estar sinalizadas? Sim. Também. Sempre no sentido de fogo. E a porta fechada. No prédio onde eu moro, a porta aberta, eu vou lá e fecho. Daí a pouco eu passo lá de novo, ela está aberta de novo. Existe a sinalização de emergência, escrito mantenha a porta fechada, a porta corta-fogo e saída de emergência. Vai ter que ser feito isso, não é possível. Bom, a parte do FEPOM eu já me adiantei e falei, né? O prazo máximo é de 1 ano a contar com a emissão, né, do relatório de vistoria, que é o Comunique-se. Então, esse é o prazo máximo. Não é que passou 1 ano, você não fez, o bombeiro vai lá. Hoje ainda não vai. Pode ser que ele vá, mas é uma coincidência. A única coisa que muda é que você vai pagar novamente essa taxa. E dependendo da área construída da edificação, não é muito barato, convenhamos. É importante. A partir do momento, vou ratificar que isso é muito importante. A partir do momento que o bombeiro, que você pagou dia 10 aquela taxa, primeiro dia útil, realmente ele já pode ir, ele tem aí até 30 dias para fazer essa visita na sua edificação. Né? E ele não marca dia, ele não marca hora. Né? Então, vocês têm que estar preparados para recebê-lo. Tá? Você precisa ter 2 pessoas, no mínimo. Se o zelador está almoçando, quem vai ficar para receber o bombeiro? É o síndico. Tem que ser uma pessoa que saiba acionar os equipamentos, que saiba mostrar aonde ficam esses equipamentos, que não se engule lá na hora da chave, né? Ele tem que ter conhecimento. E eu sempre desejo boa sorte para vocês. Por quê? Para vocês pegarem um bombeiro de bom humor. Porque, gente, isso é inacreditável. A gente bate cartão na corporação. A inteligência é famosíssima lá dentro. Inclusive, o nosso jornal desse mês, para quem passou no nosso estande, fizemos uma homenagem a eles. Eles ficaram super lisonjeados, coisa e tal. Isso. E eles são assim, alguns vão com trena. Tá? Eu acabei de renovar o Clube P. Ele passou, olhou, foi embora. Um monte de irregularidade. Então, assim, tem uns que não querem, né? Infelizmente ou felizmente, para uns, eles são assim. Então, tem que dar sorte de pegar um bombeiro bonzinho, sabe? Que teve uma boa noite de sono. Olha, se aquele bombeiro chegou 9 horas, foi a primeira vistoria, você se prepara, porque ele está motivado, né? A primeira vistoria. Agora, à tarde, ele já está mais cansado. É horário comercial? Horário comercial, isso. Só pegando, deixando essas imagens, existe
regras para tudo, legislação para tudo, tanto para a altura de equipamentos como para a altura de sinalização. Naquela foto da esquerda, você pode ver a altura do extintor como está. O bombeiro provavelmente ele vai comunicar essa edificação, porque a altura máxima do extintor é 1,5 m, 1,60 m do piso acabado ou através de tripés, né, a 15 centímetros de altura. Né? A outra questão, muitos me perguntam sobre o hidrante. Ah, Cleito, eu vou pintar o meu hall dos elevadores, hall social, hall de serviço. Eu posso pintar a caixa do hidrante da cor do ambiente? Pode. A NBR permite isso, tá? Porém, ela tem que ser sinalizada, indicada que ali é um hidrante. Tá? O extintor está errado na altura e o alarme está mostrando ali também. O alarme está de acordo, né? 1,50 m, 1,60 m, é um padrãozinho já criado. Agora o extintor, acima de 1,60 m, está irregular. Tá? Mas acima, você fala, o final dele, isso? O encaixe. Encaixe. Isso. Acima de 1,60 m. Acima de 60 está irregular, está fora da altura. Tá? Porque ali 1,60 m já é a altura padrão, onde todos conseguem manusear e retirar ali e usar. Eu sempre falo que o síndico, o zelador, ele é o anjo da guarda do condomínio, né? O super-herói. Inclusive a gente fala, não é só o bombeiro que é herói, né? O bombeiro vai lá, ele salva a vida, ele arrisca a sua vida, né, para salvar outras vidas. Ele deixa a sua família em pânico para dar alegria e trazer a paz para outras famílias. E vocês também. Então, assim, a prevenção é a melhor situação. Então, assim, repliquem essas informações. Eu disponibilizo esses slides, vocês podem levar, fazer uma palestra no seu condomínio, né, para que eles possam também estar cientes, né. Agora, para encerrar, a gente vai passar o vídeo do Boate Kiss, tá? E aí depois está encerrada a nossa palestra e a gente fica aberto a dúvidas sempre, ok? Só voltando à parte do extintor da altura, né? Isso nós falamos de edifícios residencial. No caso de comercial, ele tem que ser sinalizado para acessibilidade, tá? Ou seja, ele está acima de 60 centímetros do chão, você tem que ter um piso de alerta. Isso é uma outra palestra que a gente está montando sobre acessibilidade. Isso. Aderbal Alves Ferreira, presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. Por incrível que pareça, nós temos aqui algo em torno de 30% de pessoas, mais ou menos, que ficam contra nós. Quando as pessoas veem a gente... de curiosos para saber o que aconteceu. Não, ou que rezaram pela gente, abraçam a gente, desejam coisas boas, sabe? A maioria das vezes é para justificar. Mas quando a gente está na vigília na praça, tem pessoas que passam ali nos xingam. A gente tem que deixar eles descansarem, que a cidade está morrendo por nossa causa, que a cidade não cresce por causa da Kiss, que nós... falam horrores, falam abobrinha, como se diz. Ah, não, a dor não é deles, não foi nenhum filho deles, nem um parente deles para dizer isso. E aí depois eu fui lá reconhecer os corpos, né? Tive que entrar lá dentro. Né? Aí tava lá, as duas lá no meio, tava cheio aquele galpão ainda. Os meninos tudo numa carreira, os meninos não, tinha 4 carreiras. Os jovens ali, tudo. Inclusive esse amigo do meu filho que foi, era muito parecido com ele. E eu disse para esse menino, olha, tu vai lá e tu me traz o Silvinho vivo, porque senão eu não vou mais conseguir olhar para ti. Eu nunca mais vou poder te olhar. E eles daí foram, né? E eu fiquei aqui rezando. Aí dali
Passou uma hora, nem sei se passou uma hora, voltou a minha nora e o menino esse. E a minha nora chegou ali na porta da cozinha e eu olhei para ela e não tá, né? Não tá. Eu fiz assim e ela fez com a cabeça. Caiu o chão, desmoronou tudo, né? A gente sobreviveu graças aos amigos, parentes, né? Que nos deram bastante apoio, né? A gente foi lutando e tinha esse neto para lutar por ele, né? Senão eu não sei o que seria se a gente não tivesse o Gabriel para... Primeiro inquérito, o delegado ficou quanto tempo em cima? Quase um mês, para fazer toda aquela papelada do inquérito, que foi quase 40 pessoas, só 8 foram indiciados. Aí desses 8, um bombeiro pagou cesta básica e caiu fora. E aí? E os outros? E cadê a prefeitura? O prefeito até hoje ele não nos mandou condolências e nem vai mandar. A gente sempre vai lutar por justiça, porque muita gente diz que já chega, né? A pessoa não passou por aquilo, que só quem passou entende. E falo também, como eu disse, das dores físicas e psicológicas. Alguém tem que ser responsabilizado por uma coisa tão grande. Porque não foi meia dúzia de pessoas, meia dúzia de jovens, foi 242 pessoas que morreram. Então, quanta gente envolvida nesse sofrimento, quanta gente está sofrendo. Eu tenho 3 filhos, um de 17 anos, e eu me envolvo muito com esse vídeo todas as vezes que eu vejo, porque eu não consigo mensurar a dor desses pais. Imagina, aquele senhor perdeu os 2 filhos, as 2 filhas e os 2 gêmeos, restou o neto, imagina. Eu sempre falo que na nossa vida a gente consegue dar jeito para tudo. Um problema, uma reclamação, vamos tirar sua VCB. Só para a morte que não. Tá? Então fica aqui, o meu trabalho é muito sério e o de vocês também. Tá? A gente sempre pensa, nunca acontece comigo. Mês passado, eu faço os prédios da Santa Casa. A Santa Casa ela tem vários prédios que são doados, a maioria no centro. Eu peguei um dia para fazer uma auditoria, desci 5 andares de 5 prédios. Gente, foi muita coincidência. Num dia só, os 2 que eu fui, teve incêndio, recentemente. Os 2 no restaurante. Então, assim, incêndio grandes, né? Chamou bombeiro, tiveram que usar vários extintores. Então, assim, a gente sempre acha que nunca acontece conosco. A gente tem que prevenir. Né? Acho que é a nossa função. Meu trabalho é muito sério e o de vocês também. E a inteligência, ela sempre vai estar à disposição, diferente de ser cliente nosso ou não. O meu dever aqui vai muito além de negócios. Né? Eu amo o que eu faço. Eu amo. Então, assim, eu sempre estarei à disposição de todos. Muito obrigada. Sempre lembro que essa palestra não é nada, só me palmas para ele também. Muito obrigada.